dia, gente. A todos e todas, meu amigo inseparável hoje em dia. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Realmente é um ambiente que a gente se sente muito acolhido e em casa, não é? Então, que eu possa, de alguma forma, trazer algumas reflexões sobre essa temática, que ela é tão ampla e que nós não vamos ter como esgotar, mas pensarmos um pouco a respeito disso aí. Quando a gente vê essa imagem aqui, o que vocês veem? O que vocês veem? Estou perguntando. Sim, mas o cavalo tá dando para ver? O cavalo na cadeira de plástico como essa aqui. O que vocês observam? O que vocês acham? O que isso fala para vocês? Que não vai segurar ele. Mas vocês acham que ele tem noção disso? Não. Então, quando nós vamos falar de prisões mentais, essa imagem é excelente para ilustrar essa atitude que muitas vezes a gente tem na vida. Provavelmente esse cavalo foi preso em lugares desde pequeno que o segurariam, e ele aprendeu que se tiver uma rédea presa em algum lugar, ele não vai poder se mover. E ele está condicionado, então, de que isso significa ele ter que ficar parado. Vocês acham que na nossa vida acontecem movimentos similares? Quantas vezes nós estamos presos, imobilizados a situações, a crenças diante da vida, que na verdade não nos seguram em nada, mas nós estamos tão condicionados diante dessa atitude e dessa resposta que nós não pensamos em fazer diferente. E a gente vai se aprisionando. Um outro exemplo, que pode ilustrar bem o tema é esse outro desenho. Então tem um presidiário e que resolveu retratar o seu ambiente. O que ele retrata são as grades que ele consegue visualizar. Do outro lado, na mesma cela, um outro presidiário consegue ver a paisagem que tem para além das grades. Mais uma vez, reflete posturas que muitas vezes nós temos na vida, quando nós só ficamos no imediato, no que está aqui no aparente, e não conseguimos ver além. Os dois estão vendo a mesma paisagem, mas como cada um está observando e como cada um está tendo um olhar que é diferenciado da mesma situação. E o quanto a doutrina espírita nos possibilita esse olhar como esse presidiário daqui que vai além. Mas será que na nossa vida nós temos tido esse olhar que vai além? Ou nós estamos só no imediato, na situação do aqui e do agora, sem conseguir ter um olhar que vê toda a realidade, que na verdade também estaria presente à nossa disposição. Porque então, cada um de nós é responsável pela criação do mundo mental. Os dois presidiários, voltando, estavam na mesma situação. Qual o mundo mental que o primeiro criou, que retratou as grades, e qual é o mundo mental que o segundo retratou? Então é a mesma realidade que pode ser vivenciada de formas diferentes. E é assim com cada um de nós. Nós vamos construindo a nossa história. Nós somos escultores de nós mesmos, nós somos escultores das nossas atitudes, nós somos escultores dos nossos comportamentos, nós somos autores do nosso caminho e da nossa trajetória. E aí a minha reflexão inicial
é como temos respondido às diversas situações desafiadoras que a vida nos coloca e que podem ser entendidas se nós vermos só o aqui e o agora, vermos a grade como situações de fracasso e não situações de sucesso. Por exemplo, como que nós temos respondido às relações difíceis ou às pessoas difíceis com as quais nós convivemos, aonde o companheiro ou a companheira de jornada são muito possessivos e muito ciumentos, aonde vê em cada situação, em cada comportamento seu algo para poder ter ciúme, algo que o deixa ou que a deixa inseguro. Como nós temos respondido a isso? Ou as situações em que nós nos decepcionamos com as amizades, que nós criamos expectativas que as pessoas não correspondem, não podem ou não conseguem corresponder, ou como nós temos respondido às situações em que nós somos agredidos verbalmente em diversas relações que nós temos na vida, ou como temos respondido, e no momento que o nosso país está passando, isso vem sendo bem frequente, situações de desemprego, de dificuldade, ou aonde a nossa chefia, as pessoas que são superiores, dependendo do trabalho que se desenvolve, não são as mais amigáveis ou as mais amistosas. Ou como nós temos respondido a conflitos nas relações familiares que a gente constrói, principalmente em relação de casal, ou mais ainda, situações deveras complicadas, quando existe a traição de um dos lados do casal. Que resposta nós temos dado a isso? Ou a conflitos com os filhos, como nós temos administrado essas situações, ou a brigas outras nas diversas relações que a gente tem. Porque eu só trouxe situações que de fato são desafios, são situações que magoam, que machucam, que nos fazem sofrer. E como nós temos respondido a essas oportunidades de aprendermos a trabalhar melhor as nossas emoções, e entre elas uma também que é bastante dolorosa, que é quando ocorre a separação do casal, principalmente quando o amor acaba de um dos lados e não dos dois lados. Então, eu só trouxe situações que realmente requerem muito de nós. Porque quando nós vamos falar de aprisionamento e de prisões mentais, são essas situações mais difíceis que vão nos trazer a possibilidade de nos desprendermos de respostas prontas. Ou ainda dificuldades financeiras, ou quando um amigo ou um familiar nos pede uma quantia financeira com a garantia de que iria pagar e não cumpre esse compromisso. Que respostas nós temos dados a isso? Porque a gente pode responder como esse homem aqui, onde a gente acha então que tem uma nuvem negra em cima da nossa cabeça e a gente vai andando com um peso muito grande, uma tristeza muito grande. Ou a gente pode ter atitudes derrotistas, achando que não vamos ter forças para poder lutar. Ou a gente pode fazer de conta que nada está acontecendo e negar os nossos sentimentos e tentar pôr para debaixo do tapete as emoções que nós estamos vivendo, ou a entrarmos em processo de extrema tristeza e não vermos saída para essas situações, ou achar realmente que o mundo está sobre a nossa cabeça e que existe um peso muito grande. Ou ainda esse desenho, quem é mais novo não vai lembrar, vocês lembram do desenho do Léo,
ó vida, ó Deus, ó azar, tudo acontece de errado comigo, tudo era pesado para ele na vida dele. Porque todas essas situações que eu trouxe e as situações difíceis, é óbvio que enquanto seres humanos, nós vamos lamentar que elas possam ter acontecido. Isso é natural, isso é saudável, isso é o esperado. Mas essa proposta, essa resposta de lamento, ela é uma resposta inicial. A questão é o que nós vamos fazer passado algum tempo de acontecidas todas essas situações. E aí é que a gente vai precisar refletir. Porque diante então das dores da alma, diante das situações que são desafiadoras para cada um de nós, e cada um tem a sua, pode não ter sido retratado em nenhum desses exemplos que eu trouxe. Qual caminho nós temos dado para as nossas respostas a essas situações que a vida nos coloca e que não vieram por acaso, que não aconteceram por acaso, porque nós estamos reunidos com as pessoas que nós precisamos reencontrar, que são oportunidades de estarmos construindo respostas emocionais diferentes. E aí cada um tem hoje a proposta, eu tenho a proposta que possa refletir sobre quais são as respostas que nós temos construído para essas situações na nossa vida. Porque nós podemos estar, a partir delas, nos adentrando numa atmosfera muito funesta ou não. Esse outro cenário, o mar está tumultuado, o céu está nublado, mas existe vida. Existe a possibilidade de estar saindo daquela situação, e é esse o convite que a gente quer trazer. Porque em cada uma dessas situações, nós vamos conversando com a gente mesmo, não é assim? Todos nós vamos realizando diálogos internos, contando o que aconteceu e o que não aconteceu, e as decisões que nós vamos ter, as respostas que nós vamos dar, elas são consequências desses diálogos, ou elas são construídas nesse diálogo. Só que esse diálogo, ele vem alimentado por toda a bagagem das encarnações anteriores. Por quê? Nós trazemos impressos no nosso inconsciente crenças e hábitos que funcionam como clichês mentais, né? É como se fossem carimbos. O que é carimbo, gente? Quando a gente carimba, é uma resposta diferente ou é a mesma resposta que a gente dá? O carimbo, ele muda cada vez ou ele é um só? E quantas vezes na vida nós temos respondido de uma forma carimbada, de uma forma pronta, sem nenhuma reflexão e sem nenhum crescimento, sem nenhuma reflexão às situações que a vida nos coloca, que são alimentadas pelas nossas crenças. E quais crenças nós temos carregado na vida? Será que nós acreditamos no nosso potencial? Será que nós acreditamos na possibilidade de darmos respostas diferentes? Ou será que nós acreditamos que nós não somos capazes, que nós não vamos dar conta, que nós não podemos ser felizes? Porque essas crenças, elas são tão profundas no nosso inconsciente, no nosso psiquismo, que elas vão determinando as respostas que nós vamos dando de uma forma automatizada e nós não tomamos consciência disso aí. Então, muitas vezes, as decisões nesses diálogos internos, elas são tomadas de uma forma impulsiva, automatizadas,
baseadas nesses carimbos, nesses clichês mentais. E o quantas ideias fixas sobre nós mesmos e sobre a vida nós temos, que vão determinando essas respostas, mas que nos impedem de construir novas respostas, nos impedem de renovar as nossas atitudes, as nossas emoções diante da vida. E nós estamos aqui para quê? Pode falar. Poderia sugerir uma palavra simples, desarmar o espírito para ouvir? Abrir os olhos, sim, desarmar, acho que desconstruir essas respostas simples, exatamente. Ter olhos para poder ver não só a grade, mas de poder ver além. Porque eu não sei se vocês já pensaram nisso, né? Essas ideias, essas crenças, essa imagem foi um paciente que me sugeriu. Então ele está vivendo uma situação difícil, de separação, que está sendo muito dolorosa, e ele fala que ele não consegue pensar em outra coisa na vida dele, que é como se fosse o algodão doce. Vocês já viram o algodão doce como vai fazendo? Vai enrolando, 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 mas fica só naquela roda ali, e ele não consegue sair disso, né? Essas ideias fixas, na verdade, vão aprisionando, porque ele não tem conseguido trabalhar, ele não tem conseguido ver saída, ele não tem conseguido ver um horizonte que vá além, né? E já tem algum tempo que essa separação aconteceu, e o quanto ele está aprisionado a esse fato. Então essas ideias fixas são esses turbilhões de ideias, de pensamentos, de palavras que já foram ditas e que ficam voltando na nossa mente. Vocês já viveram situações assim? A gente quer tirar do pensamento e vem, e volta, e vem, e a gente não consegue pensar, e aí a gente tenta mudar a sintonia, mudar o ritmo, e lá vem elas novamente, realmente criando verdadeiras prisões mentais dentro de cada um. Então, prisões mentais são esses pensamentos repetitivos, são essas ideias fixas, são as crenças limitadoras, e uma grande crença que nós temos é que nós não estamos aqui para ser felizes. Alguém já sentiu assim? Levanta a mão. Quantas vezes nós achamos que nós estamos aqui no mundo para sofrer? Que nós não estamos aqui com o direito de buscar a nossa felicidade. Essa é uma crença limitadora muito forte que nós trazemos na nossa bagagem e que é consequência da educação judaico-cristã que provavelmente grande parte de nós passou, e que traz um ranço de culpa tão grande, né? De nós já nascemos pecadores. Não foi assim que nós aprendemos ao longo? E se eu sou pecador, eu não tenho direito de ser feliz. É dessas crenças que eu estou tratando aqui com vocês, querendo que a gente possa refletir a respeito delas. E várias dessas situações que eu trouxe trazem também como consequência ressentimento, mágoa, raiva. E aí, o que esses sentimentos também vão fazendo quando nós ficamos presos a eles? Vão fazendo exatamente esse homem ali, aonde passam várias chaves que poderiam tirá-lo desses sentimentos, mas ele não consegue perceber que a possibilidade dele sair dessa situação está nas mãos deles. Então nós também temos sentimentos que vão nos aprisionando e vão nos levando a ficar fixados em algumas situações na nossa vida. André Luiz diz que existem prisões mentais em que nós nos mantemos voluntariamente.
E ele diz que são exatamente esses pensamentos torturantes que ficam nos aprisionando. E aí ele usa um termo que é cristalizações mentais. Quantas vezes nós estamos tão enrijecidos nesses pensamentos, nessas crenças, nessas emoções, que nós ficamos realmente cristalizados, a gente não vê uma outra possibilidade. E nós vamos construindo uma vida mental parasitária, porque André Luiz nos traz, então, no livro Missionários da Luz, que existem, assim como existem bactérias que atacam o corpo físico, existem bacilos psíquicos que são criados por esse tipo de sentimento e de pensamento. Ele fala assim: vírus mais estranhos, bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Reconhecer-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Ao que Calderaro comenta com ele: você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Porque quando estamos cristalizados, qual o caminho nós vamos ter? Se nós não vemos perspectivas, qual o caminho se não ficar igual os léures da vida? E aí André Luiz nos fala que nós vamos construindo uma monoideia, ou seja, é como se uma única ideia, uma única emoção, um único pensamento tivesse realmente predominando, ou uma vingança, um desejo de vingança, ou um ressentimento muito grande, ou uma frustração muito grande, e nós ficamos paralisados na vida. Joana nos fala assim no livro Momentos de Saúde e Consciência: recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes de ontem resumam como necessidades de queixas, ressentimentos guardados, iras conservadas, depreciação de si mesmo, desamor, num conjunto de ingredientes destrutivos que terminam por desorganizar o ser que lhes permite vitimar. Porque ela diz que todos esses sentimentos vão se constituindo em cargas mentais negativas que vão nos fazendo adoecer, tanto física quanto psiquicamente. Então, ela nos coloca o quão importante é estarmos atentos a esses tipos de emoções, como ressentimento, medos, queixas, raivas, ódio, porque diante das situações que propiciaram esse tipo de resposta, se nós ficamos fixadas nessas emoções, mais aprisionados nós vamos ficar. Ao invés de nos libertarmos daquela situação e dela poder ter um tempo que aconteceu e um tempo depois em que eu estou sobrevivendo e que eu estou aprendendo com essas situações, nós vamos ficar ali prisioneiros, sem podermos trabalhar para restaurarmos a nossa paz e a nossa alegria. E aí, quais são as consequências psicológicas quando nós estamos assim? A nossa autoestima fica como? Exatamente. E aí, nós vamos nos sentindo cada vez mais incapazes de construirmos respostas diferentes, e nós vamos desistindo de buscar o potencial interior que cada um de nós tem. Vamos nos sentindo mais infelizes e a nossa autoestima vai diminuindo cada vez mais. Então é fundamental quebrar esses padrões viciados e viciosos
que tantas vezes a gente tem diante da vida e que traz como consequência um cenário interno muito fúnebre. Porque novamente Joana nos diz que todos nós temos liberdade de escolha. Nós não vamos poder mudar as situações que aconteceram e que nos causaram dor. Mas a resposta que nós vamos dar a essas situações, isso está na nossa governabilidade. Os nossos pensamentos e as nossas emoções estão na nossa governabilidade. Então, que cada um de nós é livre para poder imprimir um padrão interno de felicidade ou de infelicidade, a despeito das situações externas. Como cada um vai responder a isso, é algo que está nas nossas mãos fazer. E Kardec já dizia isso, Livro dos Espíritos. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência em um plano grosseiro. Então nós precisamos acordar para a nossa realidade espiritual e realmente estarmos também conscientes da ação do pensamento e das emoções na nossa vida. Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca claramente que quando nós nos conectamos pensando em alguém, encarnado ou desencarnado, se estabelece uma corrente fluídica entre um e outro. Numa situação que nós estamos muito magoados com uma pessoa, a gente quer ficar muito perto dela? Não. Mas o que a gente faz quando fisicamente nós estamos distante, mas o nosso pensamento está ligado? Nós estamos juntos, nós estamos conectados. E quem fala isso é a física quântica, que cada vez que dois corpos se aproximam e que existe uma vinculação entre eles, independente da distância física, esses corpos vão continuar interligados. Então, cada vez que o nosso pensamento fica fixado naquela situação que nos fez sofrer, ao invés de nos libertar, nós vamos estar energeticamente, mentalmente conectados às pessoas e às situações, revivendo aquela dor o tempo inteiro que vai sendo alimentada por esse tipo de conexão. Porque o pensamento é energia, pensamento é força eletromagnética. Não existe barreira física para o pensamento. Cada vez que nós pensamos em alguém, nós nos conectamos com essa pessoa. E cada um vai construindo uma bagagem eletromagnética dependendo do teor dos pensamentos e emoções que carrega. Quem coloca isso é André Luiz. E Kardec nos diz assim na Revista Espírita: pode-se concluir então que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. O que a irmã que fez a prece falou que acontece aqui na casa? Antes da reunião? De que maneira? Positiva, mas como? Energias. É uma preparação fluídica, é uma preparação energética. Então, em torno dessa casa, existe essa atmosfera.
Em torno da nossa família existe essa atmosfera. Em torno dessa cidade de Colatina existe essa esfera. E aí a gente pode pensar como anda, na verdade, a atmosfera energética e espiritual no nosso país. Nesse momento em que a gente tem vivido, onde tantas emoções negativas têm sido vibradas. Pode falar. Se alguém relata uma coisa, você ouve. Se alguém relata 2 vezes a mesma coisa, a gente fala, não se pensa. Mas se muita gente repete, você passa a acreditar que aquilo realmente existe. É muito bom de hoje em dia, quando o pessoal entra na calçada, aqui já se sente melhor. Exatamente. É porque isso é verdade. Mas se sente melhor não só porque existe uma preparação espiritual, mas porque cada um de vocês que está aqui está vibrando numa sintonia positiva que ajuda a construir essa atmosfera que fica impregnada. Porque os nossos pensamentos e emoções, eles ficam aqui, ó, na parede. Eles vão ficando impregnados em todo o ambiente físico, né? E é isso que Kardec quer dizer. Além, gente, então, dos aspectos psicológicos, a gente precisa pensar nas consequências espirituais desse tipo de situação de aprisionamento. Kardec, todo mundo conhece essa pergunta. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Mais do que imaginais, influem a tal ponto que são eles que vos dirigem. Mas e essa outra aqui? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? O que vocês acham? Sim. Ao que ele responde, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então nós vamos construindo muitas vezes uma sintonia quando nós estamos aprisionados de que tipo? Positiva? Que tipo de espíritos nós temos atraído nessas situações? Porque André Luiz já nos disse que nós elegemos as companhias espirituais de acordo com o nosso ambiente. E isso vale para nós que estamos no corpo físico e vale para quem também não mais está. E aí nós vamos construindo verdadeiros processos auto-obsessivos sem nos darmos conta que estamos fazendo isso. Tem um filminho muito interessante que fala exatamente isso. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá louco? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou.
Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho para o Positivo fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal. Pois é. Vocês já se viram em situações assim? Quantas vezes a gente tá igualzinho o Oswaldo, não é? Assim, realmente com muita autopiedade, com muito ressentimento, com muita mágoa e atribuindo tudo à influência espiritual. Então, o problema são os espíritos, não somos nós. E a gente vai colocando pedras no nosso caminho sem se dar conta que nós estamos fazendo isso e sem se dar conta do tipo de companhias espirituais que a gente atrai quando a gente faz isso. André Luiz nos explica isso que eu estou trazendo muito bem, quando no mundo maior ele vai falar da casa mental. Quando então ele diz que nós temos 3 níveis na nossa mente. O nosso porão, que nós trazemos todas as bagagens das encarnações anteriores, que ele chama de subconsciente. O nosso momento atual, que é o consciente, e que vai depender do nosso esforço e da nossa vontade, e o sótão, que é o superconsciente, onde ficam os ideais e metas. O que isso quer dizer a nível prático? Quando eu falo de respostas prontas, de clichês mentais e de carimbos, eu estou falando dessas respostas automatizadas que nós temos e que são verdadeiros reflexos condicionados que vão conduzindo as nossas atitudes. É como se fossem personalidades indutoras da nossa mente mesmo. Saiu a setinha. Então, são aquelas situações, vamos lembrar um estímulo, alguma coisa que te irrita e que de forma automática você responde. É desse tipo de experiência que eu estou falando. Então, essas respostas automatizadas de pensamentos, de atitudes, de palavras, elas vão de uma forma automática acontecer quando nós temos o estímulo, que grande parte das vezes é desequilibrado e inadequado, por mais que a gente tente fazer diferente. Vocês já pensaram e definiram, eu não vou responder desse jeito a essa situação. E quando vem um estímulo daquela situação que nos irrita, que nos desequilibra, a gente se flagra respondendo igualzinho. Eu faço isso um monte de vezes. Eu fico, ai, Tassiana, coça a cabeça assim mesmo que eu estou fazendo aqui agora. Lá vamos nós de novo respondendo, tudo bem, vamos recomeçar e reaprender. O que eu quero dizer? Não é fácil quebrar esses condicionamentos, não é fácil construir novas respostas, mas é possível e vai requerer esforço de cada um de nós. Porque, como Emmanuel nos fala, nada e nenhuma situação e nenhuma pessoa que nós estamos convivendo está na nossa vida por acaso, porque cada um de nós está no meio da colheita daquilo que plantou, mas com possibilidades de efetuar novas sementeiras. Nós é que estamos construindo o nosso futuro. E quando a gente vem carregando esses pensamentos viciados, essas emoções e essas crenças, o que a gente está fazendo é carregar esse lixo mental desnecessariamente. Então, nós precisamos mudar o olhar sobre as situações que acontecem na nossa vida. E não adianta eu falar que é preciso vocês estarem fazendo isso. Não adianta os benfeitores espirituais dizerem,
Cada um de vocês é que precisa dizer isso para si mesmo, porque essa é uma tarefa que só nós é que vamos fazer e que vai passar muitas vezes pelo perdão, pelo auto-perdão, pelo perdão das outras pessoas, porque perdoar não é para os outros, perdoar é para a gente mesmo. Perdoar é renovar as energias mentais que a gente vem carregando. Perdoar é nos libertarmos dessas prisões que muitas vezes nós fazemos. E por que é importante renovar? Porque diante das diversas situações que a vida traz, é nossa tarefa ir cuidando de nós mesmos. É nossa tarefa ir fazendo curativos nessas situações da vida. Porque eu não sei se vocês já pensaram que, na verdade, nós somos a única pessoa que nós temos na vida. É a única pessoa com quem nós vamos conviver e que vamos continuar convivendo depois do desencarne é quem? Somos nós mesmos. As outras pessoas são companheiros de jornada, que vão ou não continuar com a gente. Mas nós vamos continuar conosco e a gente precisa se cuidar melhor. Então, Joana diz que a vida é uma bênção e deve ser mantida alegre, mesmo sob a injunção libertadora de provas e expiações. O que eu sou ou serei depende de mim. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. E decidir ser feliz. Porque a felicidade, ela é uma decisão. Ela é uma possibilidade que nós vamos ou não dar a nós mesmos na nossa vida. E Joana fala assim, que independente das situações, nós podemos eleger uma vida de paz. Ela diz assim, quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo ao sofrimento, às lutas e às dificuldades que aparecem. Pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar sem perder o rumo, nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Transforma dessa maneira os estímulos afligentes em contribuição positiva, não lamentando, não sofrendo, não desistindo, mas realmente com a decisão de ser feliz. Porque os nossos pensamentos, as nossas emoções é que constroem a nossa vida e que vão nos libertar realmente dessas emoções negativas que tanto nos aprisionam. Não é à toa que a espiritualidade amiga nos chama tanta atenção para o teor mental dos pensamentos e das emoções. Não é à toa que Jesus, há 2000 anos, nos convidou a renovar-nos pelo Espírito no nosso modo de sentir. E cada um de nós carrega dentro de si essa centelha divina, porque somos todos filhos do mesmo Pai. E é esse Deus que em cada um possibilita termos essa força renovadora. Porque ninguém vai se desenvolver ou crescer em estado de paralisia. E nós não temos que continuar do jeito que nós estamos. Nós podemos dar respostas diferentes e fazer diferente na nossa vida, tentando construir uma vida plena. E nós estamos chegando no momento que geralmente a gente reflete. Nós estamos já final de outubro, caminhando para 2016. Que de fato nós temos planejado para a nossa vida? O quanto nós precisamos e podemos hoje acordar para os reais objetivos da nossa vida e pensarmos que vida cada um aqui quer viver.
e nas escolhas que nós temos feito na nossa existência. Porque nós temos a possibilidade a cada dia de quebrar esses padrões viciados de respostas e de construir novas respostas e novos caminhos. Porque todo dia é dia de renovar o nosso destino. Cada manhã é uma nova possibilidade que a vida nos coloca. E aí eu vou finalizando, trazendo Atos, quando Ananias vai curar a cegueira de Paulo, e Emmanuel retrata assim: e logo lhe caíram dos olhos como que escamas e recuperou a vista. As prisões mentais que nós construímos ficam como escamas na frente dos olhos, que nos possibilitam ter a visão da vida plena que nós temos a possibilidade de ter. Porque se nós estamos aqui, é porque nós temos a possibilidade de sermos felizes. Nenhuma reencarnação veio com situações acima daquilo que nós poderíamos aguentar ou que nós poderíamos administrar. A questão é o quanto nós repetimos as respostas antigas. E o convite que eu quero deixar é que a gente possa, de fato, renovar-nos internamente, saindo do estado de dormência. Quando Cristo diz, pegue tua cruz e siga-me, Ele está falando dessa possibilidade de que, a despeito das circunstâncias, a gente possa renovar as respostas e caminhar, sair desses aprisionamentos. Einstein já dizia assim: existe uma força mais poderosa que a eletricidade, o vapor e a energia atômica, a vontade. Então, para fazermos essa renovação, nós vamos precisar ativar a nossa vontade, que vai requerer esforço e tempo, porque nenhuma mudança se dá de um dia para o outro, não é ligar e desligar um botão. Mas querer fazer diferente é o começo do poder ser. Emmanuel já dizia em Pensamento e Vida que a vontade é o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia na nossa existência. Então, nós temos a possibilidade de nos libertarmos de todas essas amarras dos pensamentos, sentimentos e ideias, pois eles são criações de cada um de nós. E Emmanuel diz: o serviço de iluminação da mente com a elevação dos sentimentos e raciocínios demanda tempo, esforço, paciência e perseverança, mas o resultado é a nossa libertação. E não importa quantas vezes nós tenhamos que recomeçar, como Paulo dizia, porque o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, muitas vezes nós vamos nos flagrar em situações como essa, mas não importa. O importante é que a gente possa recomeçar, porque a lição que Jesus vem trazer é a lição da evangelização interna de cada um de nós pela aplicação da lei do amor. E Kardec já nos dizia isso, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz nesse sentido. Ele não exige que sejamos perfeitos, mas que não estejamos imobilizados. É isso que vai possibilitar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. E nós temos uma responsabilidade maior ainda, porque nós conhecemos essa verdade e é ela que vai poder nos libertar. O meu papel aqui hoje é só o de lembrar a cada um de vocês esses tesouros íntimos que cada um de nós tem. E deixar o convite para que nós possamos despertar
todo o potencial interno que cada um carrega e que muitas vezes está adormecido. Mas se nós aqui estamos, é porque acreditaram e apostaram que nós seríamos capazes de poder florescer e desenvolver todo o nosso potencial. Então nós precisamos nos reconectar com os nossos propósitos interiores, deixando a luz do Cristo entrar na nossa vida e podermos vibrar em sintonia com a lei do amor. Porque a despeito de quaisquer circunstâncias externas, Jesus sempre está no leme. E Ele está com cada um de nós aqui presente. Muito obrigada.